Olha, depois de críticas, o governo federal voltou atrás e decidiu que vai manter a isenção da tributação em encomendas de até US$ 50 entre pessoas físicas. A repercussão negativa sobre esse assunto fez com que o pedido para o cancelamento da mudança partisse do presidente Lula. Eu estou conectado com a economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene. Ela está aqui conectada com a gente e vai falar sobre esse assunto. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker, bom dia a todos. É sempre um prazer tomar esse cafezinho aqui com vocês. Professora, essa medida foi duramente criticada, né? Primeiro, queria que você explicasse para a gente qual seria a justificativa aí do governo para acabar com a isenção no caso de compras de até US$ 50 feitas entre pessoas físicas. Nós temos uma isenção, ou seja, uma autorização de que pessoas, remessas enviadas internacionais entre duas pessoas físicas, até o valor de US$ 50, você não cobre nenhum imposto. Isso tem um objetivo de facilitar, diminuir a burocracia, você escolher um valor baixo para que não tenha um foco de comércio. Isso é importante que as pessoas entendam. Essa isenção de imposto, ou seja, essa ausência de imposto, quando você quer mandar uma encomenda para o exterior para uma outra pessoa ou receber de uma outra pessoa, quando você faz a declaração, você faz o seguro, você tem até o limite de US$ 50. Então, isso sempre existiu. O que passou a acontecer? Na pandemia, as pessoas começaram a comprar cada vez mais pela internet e as grandes empresas de marcas asiáticas, que são marketplaces. O que é isso? É uma empresa que coloca várias outras para poder trabalhar dentro dela. Então, você quando comprava uma blusa ou compra um sapato, você não está comprando de uma outra pessoa, você está comprando de uma empresa. E esta empresa colocava no remetente o nome de uma pessoa física para não pagar o imposto. Então, isso é uma sonegação, isso aqui é uma fraude fiscal. E outra possibilidade também que acontece bastante é você dividir a encomenda em vários pacotes menores para que nenhum atinja um valor maior de US$ 50. Então, você imagina a quantidade de vendas que foram feitas dentro desse modelo com fraude e que você deixou, ou seja, o país deixou de arrecadar impostos e, na verdade, quando você compra o produto que tem um preço muito baixo, aquele preço não é real. Uma parte daquele preço é uma mentira. Por quê? Porque é uma fraude fiscal. E a palavra é justamente essa, né, professora? Fraude. Vou até sentar aqui para a gente tomar esse nosso café, continuar falando sobre esse tema que é tão sério. É uma manobra, né, que essas empresas conseguiram desenvolver para conseguir vender com preços tão abaixo da concorrência. E agora que o governo voltou atrás, como que o governo deve fazer para reparar ali, para tentar recuperar parte do prejuízo? Aumentar a fiscalização ou não? É possível aumentar essa fiscalização? De que forma isso deve ser feito? Já tem alguma previsão do que deve acontecer daqui para frente para tentar reduzir o prejuízo aos cofres públicos e à sociedade também? Olha, é interessante esse caso porque ele é um caso muito claro de falta de comunicação. Quando eu expliquei agora, a primeira vez eu falei: olha, acontece isso, você tem uma transferência e há uma fraude. Aquilo ali, e quando a gente fala, explica isso, as pessoas entendem que há uma fraude. Então, o que aconteceu? Você teve uma forma de explicar as coisas de um jeito que ficou tão confuso que uma parte da população começou a falar: nossa, mas vai ter imposto novo, vão taxar os produtos, é por isso que então os produtos vão ficar mais caros. Então, a falta de comunicação ou a comunicação errada acabou gerando uma confusão nas redes sociais, entre as pessoas, na mídia, nos jornais. Nós estamos há praticamente 10 dias fazendo comentários a esse respeito.
E o que aconteceu com isso? Você teve uma decisão do Ministério da Economia, vou retirar essa isenção. E aí depois o presidente vira e fala: não, nós vamos continuar com essa isenção. Então, no final das contas, hoje, a gente está numa confusão, digamos assim, onde não tem nada assinado até agora, não tem nada definido de concreto até agora, mas o que se espera é que você aumente, como você falou, Wilker, a fiscalização para coibir, para tentar diminuir esse tipo de fraude, porque nós precisamos de dinheiro no caixa, em torno de 7 a 8 bilhões de reais que nós deixamos de arrecadar com esse tipo de fraude. Então, se nós vamos continuar mantendo a remessa entre duas pessoas físicas, o próprio site vai ter que ter algum tipo de regulamentação para ficar mais fácil, para que você possa coibir isso, ou nós vamos ter que ampliar a própria fiscalização no correio, física, desse tipo de encomenda. Então, resta saber agora que tipo de fiscalização vai ser, quanto que vai ser física e quanto que vai ser eletrônica. Tá certo, professora. Fato é que a comunicação ali foi um fracasso, né? Contribuiu, inclusive, para o fracasso dessa medida anunciada pelo governo. Agora, a gente quer pagar mais barato, a gente que está comprando, né? O governo precisa arrecadar. Como é que a gente faz para equilibrar isso? Talvez seja a hora de pensar numa reforma. Qual que é a avaliação que você faz sobre essa questão? Nós temos 3 pontos aqui importantes. O consumidor, quando entra no site, ele quer comprar o que ele tiver de mais barato, ele quer pagar menos e ele está certo disso. Ele não tem nada de errado ele querer comprar e pagar mais barato. Então, ele tem, ou seja, a legitimidade dele de querer pagar mais barato, tá certo. A Receita Federal também tem a legitimidade dela de querer diminuir a sonegação por uma legislação que já existe, ninguém inventou o imposto novo, diminuir a fraude. E por um outro lado, se você tem uma loja, você tem uma loja de sapatos, você tem uma loja de bolsa, você tem uma loja que vende produtos aqui no Brasil, que você paga aluguel, que você contrata os seus funcionários, você paga todos os encargos trabalhistas, você paga todos os impostos, é uma concorrência muito difícil para essa outra ponta. Então, nós temos esses 3 agentes, digamos assim, cada um com a sua razão dentro da sua realidade. Então, nós precisamos achar um meio termo onde você diminua a sonegação, por um lado, atende a receita, as pessoas vão acabar pagando um valor um pouco maior no site, e isso daí é o que se espera que aconteça, mas que o lojista também, numa reforma tributária, que vai ser posta na mesa e que vai ser discutida principalmente no segundo semestre, a gente também possa fazer uma redução da carga tributária para a parte de bens e serviços, porque o Brasil tributa muito. Da carga tributária toda nossa, 43% são impostos em cima de bens e serviços. E quando você pega os países como a Europa, os Estados Unidos, a tributação máxima é 32%. Então, dessa forma, Wilker, não vai ser agora, isso vai ser algo que vai ser discutido e tratado até o segundo semestre, junto com a reforma fiscal. Você espera, ao longo desse ano, poder atender esses 3 agentes, digamos assim, ou esses 3 personagens aqui da nossa conversa. Tá certo, professora Carla Bene, muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, por ter topado tomar esse café novamente aqui conversando comigo sobre um assunto tão sério, descomplicando um pouco esses temas, né? Corrigindo esse erro aí, essa falha de comunicação do governo, que agora voltou atrás da medida e vai manter essa isenção para essas compras de até $50 feitas entre pessoas físicas. A gente espera que a fiscalização de fato aumente, porque o prejuízo é muito grande, né, professora? Obrigado, até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, Wilker, um grande abraço a todos e até a próxima. Até, tchau, tchau.